Fala galera, no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a crase, o que ela é, quando devemos utilizá-la e algumas dicas sobre ela. Segue o vídeo! A crase, conhecida como acento grave, é dada pela junção da preposição a com o artigo a ou com pronomes demonstrativos como aquela, aquele, aquilo e seus plurais, ou com a inicial de pronomes relativos, a qual e as quais, por exemplo. Mas afinal, quando a gente vai usar a crase? Antes de palavras femininas que tenham a preposição a antes, em locuções adverbiais, como às 4 horas eu tenho um jogo, lembrando que a distância não deve ter crase se tiver somente a distância, ela tem que estar definida. Então, por exemplo, a distância de 400 metros. Essa é a distância, tem a crase. Caso contrário, elimina ele da sua vida. Antes de pronomes relativos e demonstrativos, também é obrigatório o uso da crase. Em locuções conjuntivas, como a medida de e a proporção, também contém crase. E lembrando que, antes de palavra masculina, somente quando tiver a moda de alguém. Por exemplo, fez um gol a Messi. A moda de Messi, como Messi. Então, nesse caso, a gente conta sim com crase. A gente já falou quando se deve usar a crase, mas e quando não se deve de jeito nenhum usar a crase? Antes de palavras repetidas, então, por exemplo, dia a dia, não tem crase. Antes de palavras masculinas, nunca tem crase. Antes de verbos, jamais. E também antes de pronomes pessoais, não tem. Uma dica para você que quer saber se a sua crase tá certa ou não, pegue uma sentença e troque o substantivo feminino por outro masculino. Se nessa troca você conseguir ter a junção de a mais o e ficar ao, significa que tem crase. Caso contrário, elimina a crase. O mesmo ocorre se você trocar a por uma. Então, um artigo definido trocado por um artigo indefinido. Isso sempre funciona. Se você tiver a uma, com certeza tem crase. Caso contrário, também elimina. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Para qualquer dúvida ou algum questionamento, acesse Fala Universidades e procure a matéria sobre crase, que lá vai ter mais alguns macetes e dicas para você poder arrasar. Bora treinar!